Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Desculpe, Mateus 6 não. Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. Mateus 6 foi o texto que nós lemos esta manhã. Mateus 21, versículo de 28 a 32. É o texto da meditação dessa noite. Você que me acompanha pela internet também faça uso da palavra de Deus, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura dos textos que serão lidos nessa noite. Mateus 21, versículo de 28 a 32, diz assim a palavra de Deus. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Vamos orar? Deus, queremos agradecer pela oportunidade que temos de ler e ter acesso à Tua palavra e poder estar na Tua casa, ter a oportunidade de estar na Tua presença, ter o Espírito Santo que habita conosco e a oportunidade de sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Pai, perdoa as nossas falhas, esquece o que fomos, dirige o que seremos e fala conosco nesta noite, que seja a voz do Senhor falando, que o Senhor tenha liberdade para falar em cada coração aqui nesta noite e que cada pessoa que nos ouve possa ser impactada pela Tua palavra e pelo mover do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse mês é o mês que nós celebramos na nossa igreja, nossa denominação, o mês da família. O mês da família. Na semana passada tivemos o Dia das Mães, celebramos o Dia das Mães, mas durante todo o mês de maio nós celebramos o mês da família. E o texto que nós lemos hoje aqui nesta noite conta a história de uma família. É uma parábola contada por Jesus que fala da história de um pai com seus 2 filhos. Mas antes de falar do texto propriamente dito, eu queria pensar um pouco como é interessante que 2 irmãos... Como é interessante ver dois irmãos e ver que pensam, agem e são diferentes, mesmo tendo sido criados na mesma casa, mesmo tendo recebido a mesma educação, talvez ali estudado nas mesmas escolas, brincado com os mesmos brinquedos, mas toda pessoa tem diferença. Irmãos, mesmo sendo criados na mesma casa, recebendo a mesma educação, irmãos agem, pensam e são diferentes. Eu não sei se você tem irmãos ou se você é filho único, se você foi criado, numa casa sem irmãos. Mas, se você tem um irmão, você sabe que, mesmo sendo criado numa mesma casa, vocês são diferentes. Se você não é filho único, você também sabe o que é ser comparado ao seu irmão. Geralmente são comentários do tipo assim: nossa, como são parecidos, ou nossa, como podem ser
tão diferentes? Como podem ter tido a mesma educação, estudado nas mesmas escolas, né, e terem personalidades tão distintas? Esse tipo de esses comentários são comuns, até para filhos que são gêmeos, né? Você pode até ser gêmeo idêntico do seu irmão, você ser parecidíssimo fisicamente, mas com certeza há diferenças de personalidades, de comportamento, de pensamento, com certeza há diferenças. Junto a isso, em toda a família, nós sabemos que sempre tem uma preferência do pai e da mãe por um dos filhos. Embora a gente negue essa preferência, geralmente os pais vão dizer que amam de forma igual, mas é natural que haja uma certa preferência para um dos filhos, por você se identificar mais com a personalidade de um do que com a personalidade do outro, com o jeito de um do que o jeito do outro. Isso não é nada demais, não é errado, isso não tem nada demais o fato de um pai se identificar mais com o filho e uma mãe com o outro. Isso não quer dizer que nós amamos mais ou menos um dos filhos, né? Então, junto a isso também existe a preferência do pai e da mãe por um determinado filho. E isso nós vemos também, este exemplo, na história bíblica. Se você conhece bem a história de Jacó e Esaú, né, dos seus pais Isaac e Rebeca, essa história está relatada em Gênesis capítulo 25, né? Você vai ver que Isaac gostava mais de seu filho Esaú, enquanto que Rebeca gostava mais de Jacó. Então isso é algo comum. Por quê? Porque Esaú era um homem da caça, né? Era aquela figura masculina. Então Isaac gostava mais de Esaú. Já Jacó era um homem que habitava em tendas, era um cara que ficava mais em casa, provavelmente ajudava muito mais a sua mãe. Então Rebeca gostava mais do seu filho Jacó. Esse tipo de predileção, irmãos, por um filho é natural, é normal, né? O problema é que muitas vezes essa predileção por um dos filhos resulta em problemas, né? Às vezes nós que somos pais colocamos mais responsabilidade de um filho do que para outro. Às vezes um pai mima mais um filho do que o outro, e etc. Eu lembro que quando eu era criança, né, pequeno, e minha mãe sempre pedia mais favores a mim do que a minha irmã. Eu só tenho uma irmã, né? Isso pelo menos era a minha visão, né? Talvez nem era, mas a impressão que eu tinha é que ela sempre pedia mais a mim do que a minha irmã. E eu sempre lembro que eu questionava, né? Eu ficava chateado e eu dizia: por que a senhora só pede a mim e não pede a ela? Eu sei que você viveu isso também. Se não viveu como filho, vive como um pai, né? Então, é natural essa predileção, mas muitas vezes essa predileção pode resultar em problemas quando nós colocamos mais responsabilidades sobre um e mimamos mais um filho do que outro. Então a história que nós lemos também fala de uma família, uma situação semelhante a esta. Um pai que tem 2 filhos, que mesmo sendo criados da mesma forma, esses 2 filhos são diferentes, eles respondem diferente, eles agem diferente. Segundo a história, nós podemos aqui deduzir que o pai era dono de uma vinha. Nós não lemos toda a história, mas diz aqui, Mateus capítulo 21, versículo 28, o texto diz: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Então, podemos deduzir, talvez, que esse homem era dono de uma vinha. E em certa ocasião ele ordena que seu filho vá trabalhar na vinha. O texto diz que o filho respondeu, versículo 29,
que não queria ir. Ele diz: não quero, que não iria. Mas depois este filho muda de ideia e acaba indo. Talvez este filho, como eu e você já fizemos, e muitas vezes como nossos filhos fazem, talvez esse filho tenha dito: por que eu? Só chama eu. Toda vez ele só manda eu ir. Por que eu? Tudo eu. Por que ele não manda meu irmão? Por isso ele responde: não quero. Não vou. Ao passo que o seu pai então chega para seu outro filho e ordena a mesma coisa. Mas este filho responde diferente. Já este filho diz assim: tá, pai, eu vou, sim, senhor. Mas não vai. Mas não cumpre com sua palavra. E Jesus conta essa parábola, essa história. E após contar essa história, Jesus pergunta: qual dos dois filhos fez a vontade do pai? E eles respondem: o primeiro. O primeiro fez a vontade do pai, porque o primeiro disse: não quero, mas no final acabou indo. Já o segundo disse que iria, mas no final não foi. De fato, o primeiro fez a vontade do pai. Mas hoje o que eu quero refletir aqui com você, e eu quero fazer uma outra pergunta que não foi feita por Jesus e não está no texto, mas para a nossa reflexão: qual dos dois filhos agradou o seu pai? Qual dos dois filhos agradou o seu pai? Nós podemos dizer que o pai se agradou com a postura de qual dos dois filhos? Será que ele se agradou do primeiro, do segundo, ou de nenhum dos dois? Eu quero falar hoje com essa mensagem com o título: o filho ideal. O filho ideal. Como podemos ser um filho ideal? Não só para os nossos pais, se você é jovem, mas como filhos de Deus, como nós podemos ser um filho ideal que agrada o seu pai? E eu quero mergulhar nesta parábola para descobrir como ser um filho ideal para Deus, para o meu Deus. Que tipo de filho Deus espera ter? Que tipo de filho Deus quer que eu seja? Eu te convido a se colocar hoje na posição de filho, colocando Deus na posição de pai, para refletir quais devem ser nossas atitudes e o que nós podemos fazer para ser um filho ideal. O primeiro ponto que eu quero ressaltar para sermos um filho ideal é responder: sim, eu quero. Sim, eu vou. Eu vou, eu quero. Veja, diferentemente da resposta do primeiro filho, o primeiro filho responde que não quer e depois vai. Depois muda de ideia e vai. Diferente da resposta do primeiro filho que diz: não quero. A nossa resposta deve ser: sim, eu quero. O versículo 28 e 29, vemos o pai ordenando seu filho a trabalhar na vinha. Vale ressaltar aqui, irmãos, que o verbo aqui ele aparece no imperativo. O texto diz, versículo 28, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro filho, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. O verbo aqui está no imperativo. E o verbo, quando é conjugado no imperativo, ele é
ele dá uma ideia de ordem e não de pedido. O pai aqui não está pedindo para que ele vá, mas o pai aqui está ordenando para que ele vá. Ordenando que o seu filho naquele momento cumprisse sua parte na tarefa doméstica. Se esse pai é dono de uma vinha, os filhos também são herdeiros desta vinha, e a tarefa doméstica de cuidar da vinha também é dos filhos. E aqui o pai ordena para que ele faça a sua parte na ajuda ali da tarefa doméstica. Outra coisa importante que nós podemos salientar é que naquele tempo, irmãos, os filhos seguiam a profissão do pai. Diferente de hoje, quando você chega a uma certa idade, 17, 18, você termina os seus estudos, você vai fazer vestibular e decidir que curso você vai cursar, que profissão você vai ter. E na maioria das vezes você não segue a profissão dos seus pais, você é livre para fazer outra escolha. Nesta época era diferente. Nesta época não existiam faculdades, universidades, escolas que ensinassem uma profissão específica. Então, o natural era que o filho crescesse e aprendesse o ofício do pai. Então, desde pequeno, aquele menino que era filho de um marceneiro, aprendia a ser marceneiro. Se o seu pai era pastor de ovelhas, ele aprendia a ser pastor de ovelhas também. Então, o natural é que o filho desse continuidade à profissão e os negócios do seu pai. Enquanto que as filhas mulheres ajudavam a mãe também no ofício, nos afazeres da casa. Quer dizer, não existia uma faculdade que ensinasse uma profissão. Os homens seguiam os passos do seu pai. Isso é o que acontece com o próprio Jesus Cristo. Seguindo a profissão do seu pai José, que era ali carpinteiro. E é o que parece acontecer também nesta parábola. Aqui um homem, ele é dono de uma vinha e tem 2 filhos que o ajudam a cuidar desta vinha. O pai ali está ensinando seus filhos a cuidar da vinha. Ele sabe que em dado momento ele vai ficar mais idoso, vai vir a falecer e eles serão o herdeiro da vinha. Os filhos aqui seguem a profissão do pai, que no caso é de vinhateiro. Vinhateiro é o homem que cultiva vinhas. E quando a gente começa a pensar nisso, que o filho aqui na realidade está aprendendo um ofício para dar continuidade ao negócio do pai, nós vemos que o filho, ele, além de não estar disposto a obedecer seu pai, dizendo não quero, não vou, ele está também dizendo não quero continuar esse negócio. Olha, naquela época, desobedecer à autoridade de um pai não é como é hoje. Era algo muito grave. Não é como hoje que em muitas casas nós vemos até os filhos mandarem nos pais. Infelizmente. Mas naquela época desobedecer à autoridade de um pai era algo grave. Era um desacato a um mandamento de Deus, a um mandamento do Senhor dado a Moisés. O primeiro mandamento com promessa que diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Além disso, o povo judeu tinha um respeito enorme pela figura de Moisés. Moisés era como um Cristo. Então, desobedecer um mandamento para aquele povo, não honrar os pais, desobedecer os pais,
era desobedecer um mandamento de Deus, desobedecer a lei de Deus e também a lei de Moisés. O pai ordena para que ele vá e este filho diz: não quero. É algo muito grave dentro do contexto e da cultura da época. Olha, a desobediência deste filho tem uma amplitude muito maior do que nós podemos imaginar. Afinal, nós estamos muito distantes da cultura daquela época. Vivemos numa cultura totalmente diferente. Nós ocidentais temos uma cultura diferente do que o costume oriental, onde os idosos são mais respeitados. E para nós hoje é difícil entender ou imaginar como a atitude deste filho, quando diz não quero, magoa o quanto ele magoa o seu pai. A desobediência deste filho não só afronta o mandamento de Deus, que diz para honrar pai e mãe, como também afronta a lei de Moisés, também afronta a autoridade de seu pai, pois um homem naquela época que não tinha condições de manter a ordem em sua casa, um homem que não tinha pulso firme com seus filhos, com sua esposa, era algo vergonhoso. E quando este filho rejeita ir trabalhar na vinha, está também rejeitando perpetuar o negócio do seu pai, a imagem do seu pai, a profissão do seu pai. Imagine uma cultura onde você que é pai ensina seu filho o seu ofício. E você almeja, você deseja que ele continue aquele negócio, que ele perpetue o seu negócio. E em dado momento o seu filho vira para você e diz: não quero fazer esse negócio aí, não quero continuar com isso. Olha, para o judeu era muito importante perpetuar o nome de um homem. Isso era tão importante que existia até uma lei chamada de lei do levirato, que era que se um homem morresse sem deixar filhos, a sua mulher deveria se deitar com o irmão deste homem, e esse homem faria um filho naquela mulher, e o filho que nascesse não seria filho do irmão, mas seria filho do falecido, para que aquele filho que nascesse do falecido perpetuasse o nome do falecido. Veja a importância que se dava a perpetuação do nome de um homem. E essa lei chama-se lei do levirato, também popularmente conhecida como lei dos pés descalços, porque se o irmão se negasse a conceber um filho na sua cunhada, ele deveria pegar as sandálias, chegar na frente da casa da sua cunhada e entrar ali no meio do povo, atirar as suas sandálias, e com esse ato ele estava dizendo que não queria, que não ia fazer, que não ia perpetuar. Então também era conhecida como lei dos pés descalços. Mas para aquele povo era muito importante perpetuar o nome de um homem. Um homem que morresse sem deixar filhos deveria ter seu nome perpetuado pelo seu irmão, suscitando filhos em seu lugar, casando-se com a sua esposa, que outrora está viúva. Então, irmãos, ensinar seu filho a sua profissão era também uma forma de perpetuar o seu nome na sociedade. Aqui nós temos uma cidade pequena e conhecemos as pessoas muito pela sua profissão, né? Tem o Zé do mototáxi, tem o Zé da sanfona, tem o Zé do sofá. Imagine isso. Então, é parecido. Então, aquele homem queria perpetuar o seu negócio, né? Então, se eu trabalho com sofá, meu filho trabalhar com sofá, meu neto com sofá, a família que trabalha com sofá.
Era uma forma de perpetuar o nome deste homem na sociedade, e ter um filho que se nega a fazer isso é algo triste. É uma decepção, é uma infelicidade enorme para seu pai quando o pai chega e diz: olha, vá trabalhar na vinha. Ele diz: não quero. Embora esse filho tenha talvez aí se arrependido e no final das contas ter ido, né? Porque o texto diz que ele diz não quero, mas depois ele se arrepende e vai, muda de ideia e vai. Embora esse filho tenha se arrependido e posteriormente obedecido do seu pai, a sua palavra em dizer não quero é uma palavra muito dura que machuca o seu pai. Afinal, ele não está dizendo somente que não quer ir, mas que também não quer perpetuar a imagem do seu pai, não quer seguir os seus passos. Talvez está implícito até que eu tenho vergonha dessa profissão. Tenho vergonha do que você faz. Eu não quero viver disso, eu quero escolher fazer outra coisa. Talvez está implícito quando ele diz assim: ó, se depender de mim esse negócio se acaba, eu não vou continuar. Talvez ele não tinha prazer em trabalhar neste ramo e que após a morte do seu pai iria vender a sua vinha. Eu não consigo imaginar em toda a sua amplitude como essa palavra pode ter magoado o seu pai quando ele diz não quero. Você que é pai e mãe, quando pede algo ao seu filho, o seu filho diz vou não, não vou, não quero. Meus filhos ainda estão na idade que não podem nem dizer não quero, né? Se ele disser não quero, ele diz vai agora que você vai mesmo. Mas dependendo da idade do seu filho, se ele disser não quero, você não tem mais como dizer vai. Então, imagine o quanto essa palavra magoa esse pai dentro desse contexto, dessa cultura, de um povo que dá muita importância ao seu nome e a importância também de honrar os seus pais. Irmãos, e Jesus conta esta parábola para fazer também uma comparação conosco na posição de filhos e com Deus na posição de pai. Porque muitas vezes essa também é a nossa atitude para com Deus. Nós ouvimos e dizemos não quero, não vou. Ouvimos e desobedecemos. Ouvimos a voz de Deus e respondemos não quero. Este eu não quero. Isso eu não quero. Não vou. E o quanto esse não quero deixa o nosso Deus, o nosso Pai, triste. Porque Deus sabe o que é melhor para nós, o que é melhor para mim e para você. E se Deus te manda fazer algo, é porque é para o seu bem, né? A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o teu bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ainda diz que Deus, Ele é que sabe os planos que tem ao nosso respeito, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, se Deus nos manda fazer algo, é para o nosso bem. Agora imagine um pai mandar um filho fazer algo que é para o bem dele e o filho dizer não quero. Deus sabe o que é melhor para nós e quando Ele nos ordena algo é porque aquilo é o melhor. Mas muitas vezes nós rejeitamos a palavra, rejeitamos o melhor de Deus para a nossa vida. E nem lembramos que quando Deus nos manda fazer algo, Ele o faz por nós mesmos, não é nem por Ele. Não é por si próprio. Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. O objetivo
desta mensagem hoje, irmãos, é te incentivar a responder: sim, eu quero. Quando Deus falar ao teu coração, que a sua resposta seja: sim, eu quero. Eu quero fazer a tua vontade e cumprir aquilo que o Senhor deseja de mim, aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Afinal de contas, nós estaremos dizendo sim para nós mesmos. Estaremos dizendo sim para as melhores coisas que vão acontecer na nossa vida. Porque foram planejadas por Deus e não por nós. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós abrimos mão desta liberdade. Não somos mais livres para fazermos a nossa vontade. Abrimos mão desse livre-arbítrio, se é que temos. Afinal de contas, Ele passa a ser Senhor da nossa vida e passa a mandar em nossa vida. A palavra de Deus diz: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, abrir mão de suas vontades. Mas muitas vezes, quando Deus nos manda, quando Deus nos pede, quando Deus nos chama, nossa resposta não é: sim, Senhor, eu vou. Eis-me aqui, eu quero. Talvez a gente pense como um filho que diz: não dá para chamar o outro, não. O outro não está fazendo nada, toda vez sou eu. Olha, nós devemos lembrar, irmãos, que Deus é o dono da seara. E a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Se você quer trabalhar nesta seara, você precisa responder: sim, eu quero. É simples, é obedecer à voz de Deus, trabalhando com um dom que Deus te deu. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer tudo, menos aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus me deu um dom para uma determinada coisa, mas eu quero fazer outra. Queremos atuar num ministério que não é o nosso dom, mas o nosso ministério, onde Deus nos chama para atuar, não queremos. Muitas vezes nós temos medo do compromisso. Temos medo de aceitar o chamado de Deus para a nossa vida. Veja que coisa, eu estou falando aqui para vocês, mas eu durante muitos anos disse: não quero. Eu entendo que o meu chamado de Deus para o ministério veio desde a minha infância. Hoje eu entendo, quando eu olho para trás e vejo fatos na minha infância, que eu percebo que Deus já estava me separando para esse ministério. Mas aos meus 17 anos, quando eu senti o chamado de uma forma mais forte para o seminário, para estudar teologia, para ser pastor, para cumprir o ministério pastoral, eu disse: vou não quero. E passei alguns anos dizendo: não quero, não vou, não quero, não vou, não vou, não quero, não vou, não quero. Porque eu vim de uma família onde eu tenho um tio que é pastor, e eu já sabia mais ou menos o que era o ministério, o que é a vida de pastor. Eu já sabia que não era esse glamour todo que parece que é. Eu já sabia das lutas, da dificuldade. Eu já sabia que era difícil. Eu disse: quero não, vou nada. E lutei durante alguns anos, e aí me rendi alguns anos mais tarde. Mas muitas vezes nós temos medo de aceitar o chamado de Deus, medo do compromisso. E às vezes até justificamos com nossas limitações. Dizemos: mas eu não sei falar. Sabe, como Moisés? Eu não sei falar.
Ah, mas eu estou aprendendo. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu não posso. Isso tudo é uma resposta dizendo não quero, não vou. Resposta que diz sim eu quero, sim eu vou, é quando você diz eu não sei falar, mas o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai na frente. Senhor, cala a minha boca e fala, porque eu também não sei falar mesmo. Muitos de nós queremos ficar no lugar de conforto, como esse filho talvez estava no lugar de conforto. Talvez o pai entrou, fazendo aqui uma analogia, se fosse nos dias atuais. Talvez o pai entrasse na sala, visse o menino sentado no sofá, assistindo Netflix. Ele dissesse, olha, vá trabalhar na vinha. Ele disse, não quero, estou terminando aqui essa série. É um lugar de conforto. Talvez esse filho está nesse lugar de conforto. Mas lugar de conforto não traz crescimento. Não está confortável aqui? Aqui não está um pouquinho quente. Mas aqui, ó, olha que ventinho bom. Eita, lugar de conforto não traz crescimento. É bom. Mas crente no banco não cresce. Não cresce. Olha, quando a gente é criança, principalmente os meninos, quando eu era mais novo, a gente ia jogar bola com os amigos. Aí chega naquela hora, tem um monte de menino para jogar, a gente diz, vamos tirar time. Aí sai um. Eu nunca fui um dos melhores dos atletas, então sempre ficava para depois. A gente sempre ficava no banco, na reserva. E quando a gente é criança, a gente não quer ficar no banco. A gente quer ser titular. Reserva. Quem gostava de ficar no banco? Mas pasmem, nós crescemos, somos adultos e queremos ficar no banco. Hoje, nós queremos ficar no banco. Não queremos ser titular. Queremos ser reserva. Talvez a gente diz assim, olha, se ninguém vier, aí eu faço. Crente no banco não cresce. Um jogador bom não fica no banco. E qual deve ser o nosso maior objetivo, irmão, se não é seguir os passos do nosso Pai? Continuar o ofício do nosso Pai. Continuar a obra que o nosso Pai começou por intermédio de Jesus Cristo. O costume da época de seguir a profissão do Pai. E nós aqui estamos seguindo a obra do nosso Pai, como pescadores de homens. Imaginem se os discípulos tivessem se negado a perpetuar a mensagem de Cristo. Jesus morreu, sabe de uma coisa? Não vou mais nada fazer esse negócio, nada. Vou voltar para casa, minha mulher está me esperando, tem os meninos lá, está rodando o mundo todo falando dessa mensagem. Vou não. Imagine se os discípulos tivessem se negado a perpetuar. Essa mensagem nunca teria chegado até nós. E agora é a nossa vez. É a nossa vez de dar continuidade para que essa mensagem chegue nos ouvidos de outros e alcance a nossa descendência. Porque se nós não dermos continuidade hoje, os nossos filhos amanhã não serão crentes, não. Para ser um filho ideal, o que Deus espera de nós é obediência. É dizer sim, eu quero. É você dizer, Deus, eu quero fazer o que tu queres que eu faça, o que tu planejaste. Eu não sei o que Deus tem pedido para você fazer. Pedido não. Eu não sei o que Deus tem mandado você fazer. Mas eu sei que o que Ele tem preparado para você é melhor do que você imagina. Eu não sei o que Ele te chamou para fazer, qual é o seu chamado, mas a nossa resposta deve ser sim, eu quero. Eis-me aqui, envia-me a mim.
E em segundo e último ponto, irmãos, além de dizer sim, eu quero, nós precisamos cumprir com a nossa palavra. Olha o segundo filho. Versículo 30, o segundo filho diz assim: eu vou. Pode deixar, eu vou. Mas não foi. Aqui nós vemos que o pai também ordena ao segundo filho para trabalhar na vinha. Esse diz que vai, mas não vai. Parece que o problema desse filho é manter a palavra. Esse filho não era crente, não. Porque a palavra de crente é sim, sim, não, não. Se ele diz que vai, ele vai. Esse aqui não era crente, não. Talvez esse filho aqui, ele nem tinha interesse em ir. Mas ele diz que vai só para se livrar, sabe? Como você diz assim, tá, eu vou. Mas você não vai. Você às vezes nem ouviu o que a pessoa disse para você fazer. Só para se livrar, você diz, não, pode deixar, eu vou. Mas não vai. Talvez ele nem tinha interesse em cumprir sua parte na obrigação doméstica. Mas ele já conhecia seu pai, não queria ver o pai ali chamando, reclamando. Não queria arrumar briga, nem ouvir reclamação. Aí ele vai, diz logo que vai. Para ele parar de falar, tocar no assunto. Mas ele não vai. Ele tem o mesmo sentimento de preguiça do primeiro filho. E eu imagino essa história com o filho lá sentado, vendo uma televisão, se fosse hoje, e dizendo, daqui a pouco eu vou. Não tem um daqui a pouco? Não, depois eu vou, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou. Pode deixar. E eu imagino o pai acreditando na palavra desse filho, saindo para resolver outras coisas e voltando e descobrindo, decepcionado, que o filho não foi. O primeiro filho faz a vontade do pai, mas eu quero ressaltar que os dois, em determinada situação, magoam seu pai. O primeiro magoou seu pai dizendo que não quer, que não vai. O segundo magoou seu pai dizendo que vai, mas não cumprindo com a sua palavra. Nenhum dos dois pode ser chamado de filho ideal. O primeiro diz não quer, mas mesmo depois obedecendo, eu posso concluir talvez que ele fez de mau gosto, porque ele disse não quero. Dizer não quero é diferente de não vou. Ele foi, mas ele disse não quero. Ele não queria ir, fez por obrigação, contra a sua vontade, fez sem querer. Afinal, ele mesmo disse que não queria. Por que você acha que Jesus usou a expressão não quero em vez de não vou? É porque ele não queria. Ele foi, mas não queria. Já o segundo diz que vai e não vai. O que é pior, irmãos? O que é pior? É uma pessoa... O que é pior do que uma pessoa que diz que vai fazer e não faz? Tem coisa pior? A pessoa diz, não, eu vou, e não vai. Aí você fala de novo com a pessoa diz, não, pode deixar, eu vou. Ela não vai. Aí depois você fala de novo com a pessoa e diz, não, eu vou. E ela não vai. Naquela época, irmãos, a palavra valia muito. Um homem digno era um homem de palavra, principalmente porque muita coisa girava em torno da palavra, da confiança. Eram negócios e casamentos feitos com a palavra. Um bom exemplo do valor da palavra está lá em Gênesis no capítulo 24, quando Abraão chama o seu servo para que ele vá buscar uma mulher para seu filho Isaque. E ele faz o seu servo prometer que ele vai trazer uma mulher dentre os seus parentes. Naquela época o valor da palavra era muito grande. Olha, essa passagem nos ensina que devemos ter honestidade para com o nosso Pai em cumprir nossa palavra. Olha, eu não sei se você prometeu, mas se você disse ao Senhor que faria alguma coisa, faça. Honre com a sua palavra.
Muitas vezes nós prometemos tanta coisa, principalmente no início do ano, quando a gente diz: Deus, esse ano eu vou fazer assim, diferente. Esse ano eu vou ter um compromisso. Cumpra com as suas metas, com a sua palavra. Não sejamos como este segundo filho que promete e não cumpre. Ele faz promessas sem pensar nas consequências. Eu não sei que tipo de compromissos você tem com Deus, mas eu sei que Deus não esqueceu dos compromissos que você fez com Ele. Assim como Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Provérbios 13:15 diz: o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Irmãos, que nós saibamos responder: sim, eu quero, como o primeiro filho, e tenhamos a coragem de cumprir a palavra, porque assim estaremos sendo filhos tão bons, um filho ideal aos olhos do nosso Deus. Amém? Talvez você que está aqui hoje e você que me acompanha pela internet luta com o chamado de Deus, com algo que Deus te chama a fazer e que você hoje tem dito: não quero, não vou. E se você hoje quer dizer sim para o Senhor, nessa noite eu quero orar por você. Você também que porventura já assumiu um compromisso com Deus, mas que precisa refletir, reiterar o seu compromisso com o Senhor e cumprir a sua palavra, eu também quero orar com você. Que hoje nós possamos refazer a nossa aliança com o Senhor e o compromisso de cumprir a sua vontade em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, pela oportunidade que temos diante do Senhor de sempre recomeçar. Obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovam e pelo teu grande amor, pela tua benevolência, pela tua paciência e longanimidade para conosco. Pai, nesta noite queremos nos colocar diante do teu altar mais uma vez e dizer que te aceitamos como Senhor de nossas vidas, para que o Senhor faça de nós a tua vontade. Queremos dizer sim ao teu chamado e às tuas ordens. Queremos dizer sim à tua palavra, que é a nossa regra de fé e conduta. Queremos ser um filho que o Senhor se agrade de nós, que responde sim ao Senhor e cumpre com a palavra, com o nosso compromisso perante o Senhor. Abençoa, Deus, cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Fortalece-os na caminhada, para que possam continuar caminhando segundo o propósito que o Senhor tem para cada uma de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.